Ela tinha 94 anos, enterrou o próprio filho e carregou por mais de uma década uma verdade que o mundo inteiro tentou arrancar dela. Katherine Jackson, a mulher que colocou Michael Jackson no mundo e viu ele se transformar no maior ícone da música da história, finalmente abriu o coração. E o que ela revelou muda a forma como enxergamos tudo o que aconteceu naquele quarto, naquela madrugada de junho de 2009. Se você acha que já sabe tudo sobre o rei do pop, espera só um pouco. Porque essa história vai muito além dos discos, dos prêmios e das coreografias. Essa é a história de um menino que nunca teve infância, de um pai que exigia perfeição e de uma mãe que assistiu tudo de camarote, calada, guardando segredos que só agora, décadas depois, começam a vir à tona. Fica comigo até o final, porque no meio desse vídeo eu vou te mostrar um detalhe que praticamente ninguém comenta sobre os últimos dias de Michael. E se você é fã de verdade do rei do pop, essa história vai te arrepiar. Se inscreve aqui no canal Mistério de Michael Jackson. Ativa o sininho, porque toda semana a gente traz um capítulo novo da vida desse artista que marcou gerações. Bora começar. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, na pequena cidade industrial de Gary, no estado de Indiana. O oitavo de 10 irmãos e cresceu numa casa apertada, barulhenta, cheia de vida e cheia de música. Joseph Jackson, o pai, trabalhava numa siderúrgica. Jornadas exaustivas, turnos pesados, um trabalho que consumia o corpo e a alma de qualquer homem. Mas mesmo cansado, Joe enxergou algo raro nos filhos. Talento. Um talento tão evidente que ele decidiu apostar tudo, literalmente tudo, na carreira musical dos meninos. Assim nasceram os Jackson 5. Michael, Jackie, Tito, Jermaine e depois Marlon. 5 irmãos, uma casa pequena demais para tanta gente, e uma proximidade que forjou um vínculo que duraria a vida inteira. A casa dos Jackson respirava música, soul, R&B, Motown. Tudo passava pelos ouvidos daquelas crianças desde cedo. Mas também respirava disciplina. Muita disciplina. Joseph era conhecido pelos ensaios rígidos, pelas cobranças implacáveis, por métodos duros, de uma época em que duro era sinônimo de amor à moda antiga. Alguns diriam hoje que aquilo foi rigor demais para crianças tão pequenas. E enquanto o pai construía a carreira dos filhos com mão de ferro, Katherine Jackson representava o outro lado da moeda. Devota testemunha de Jeová, ela trouxe para dentro daquela casa valores de fé, humildade e vida em comunidade. Foi ela quem deu ao pequeno Michael o colo, o afeto e a estabilidade emocional que equilibravam a pressão implacável do pai. Aliás, antes de continuar, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. Se você, assim como eu, é apaixonado pela história e pela estética do rei do pop, vale a pena dar uma olhada nos produtos que a gente sempre indica aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem um porta-caneta temático do Michael Jackson que fica show na escrivaninha, perfeito para quem coleciona detalhes da carreira dele. O link tá logo ali, embaixo do vídeo. Bora continuar a história. Os Jackson 5 começaram tocando em pequenos shows de talento, em casas de espetáculo modestas. Mas o talento de Michael era impossível de ignorar. Ainda criança, ele já cantava com uma potência vocal e uma presença de palco que deixavam adultos boquiabertos. Em 1968, a gravadora Motown Records assinou contrato com o grupo. Michael tinha apenas 10 anos. 10 anos, e já era o vocalista principal, carregando nos ombros pequenos o peso de uma carreira que estava só começando. O sucesso veio rápido, talvez rápido demais. E com o sucesso vieram as pressões. Michael, sendo o mais jovem, sentia esse peso de forma ainda mais intensa. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ele ensaiava coreografias, gravava discos e enfrentava plateias lotadas. Em 1971, aos 13 anos, deu o primeiro passo fora da sombra dos irmãos. Lançou seu álbum solo de estreia, Got to Be There, ainda pela Motown. Um garoto de 13 anos já mostrando uma maturidade vocal impressionante. No ano seguinte veio Ben, a balada que se tornaria um dos maiores sucessos daquela fase. Conquistando o topo das paradas Billboard e rendendo a Michael um Globo de Ouro de melhor canção original. Uma conquista e tanto para um menino que mal tinha entrado na adolescência. Mas por trás dos prêmios e do sucesso comercial, Michael sentia que faltava alguma coisa. O controle rígido da Motown não deixava espaço para ele explorar sua criatividade ao máximo. Ele queria mais liberdade. Queria se expressar de um jeito que ainda não tinha encontrado.
E foi essa busca por autonomia que levou à virada mais decisiva da sua carreira. Em 1975, ele e os irmãos assinaram com a Epic Records. Começava ali uma nova era. A carreira solo de Michael Jackson deu um salto gigantesco quando ele conheceu o produtor Quincy Jones durante as filmagens do musical The Wiz, em 1978. Quincy enxergou em Michael algo que poucos produtores conseguem enxergar, um potencial praticamente ilimitado, e os dois decidiram embarcar juntos numa aventura criativa, que resultaria em 1979 no álbum Off the Wall, o primeiro álbum solo de Michael pela Epic Records. Off the Wall não foi apenas um sucesso comercial, foi revolucionário. Michael misturou pop, rock, R e B, e disco de um jeito que ninguém tinha feito antes, criando um som que ressoou em todos os cantos do planeta. O álbum vendeu mais de 20 milhões de cópias. Foi essa fase que marcou a transição de Michael. Ele deixava de ser uma sensação pop adolescente para se tornar um artista completo, maduro, capaz de cativar uma audiência global inteira. Mas mesmo com esse sucesso monumental, Michael não estava satisfeito. Ele enxergava Off the Wall apenas como um trampolim. Ele queria, e sabia que podia, ir muito, muito mais longe. E em 1982, foi. Nesse ano, Michael lançou o álbum que mudaria para sempre o curso da música pop, Thriller. Não foi apenas um disco, foi um fenômeno cultural, o álbum mais vendido da história. Os videoclipes de Thriller transformaram a linguagem audiovisual da música. Michael não fazia apenas clipes, ele contava histórias, criava cinema em miniatura. A icônica dança dos zumbis se tornou um marco eterno. O álbum rendeu a Michael um recorde de 8 prêmios Grammy, incluindo o cobiçado álbum do ano. Ele não era mais apenas um cantor de sucesso, tinha se tornado um ícone global, quebrando barreiras culturais e raciais, abrindo caminho. Se esse pedacinho da história tá te dando aquela nostalgia gostosa, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente que também ama a história do rei do pop. E aproveitando esse clima nostálgico, quem curte reviver essa época geralmente se apaixona também pelo balde de pipoca temático do Michael Jackson que a gente indica aqui embaixo. O link tá na descrição. Agora volta comigo. Depois de Thriller, Michael continuou sua sequência impressionante de sucessos com o álbum Bad, lançado em 1987, novamente com Quincy Jones na produção. O disco trouxe hits que até hoje tocam no mundo inteiro. Essa fase também foi marcada por uma turnê mundial grandiosa, que mostrou a capacidade única de Michael de misturar performance vocal, dança e produção de palco em um espetáculo nunca visto antes. Nos anos seguintes, com o álbum Dangerous, em 1991, os videoclipes de Michael se tornaram ainda mais elaborados e cinematográficos, verdadeiras obras-primas visuais que reforçaram sua fama de artista visionário. A trajetória solo de Michael Jackson foi, sem dúvida, uma busca incessante pela excelência. Da Motown até a Epic, das colaborações com Quincy Jones aos videoclipes que redefiniram a indústria, cada capítulo ajudou a moldar a cultura pop. Mas nem tudo foi glamour e holofotes. Conforme os anos passavam, sua vida pessoal se tornava cada vez mais alvo de especulação e manchetes sensacionalistas. Sua aparência mudou significativamente ao longo dos anos, gerando debates intermináveis. Michael sempre atribuiu a alteração no tom da sua pele ao vitiligo, um distúrbio que causa perda de pigmentação. Muitos duvidaram. Ele também foi alvo de intensa curiosidade por conta de cirurgias plásticas, especialmente no nariz. Michael admitiu ter feito alguns procedimentos, mas jamais revelou a extensão completa, o que alimentou ainda mais o mistério. Em 1993, Michael enfrentou uma das acusações mais graves da sua vida. Foi acusado de abuso infantil por um adolescente de 13 anos. Michael negou veementemente e afirmou que estava sendo alvo de extorsão. O caso foi resolvido fora dos tribunais, em 1994, com um acordo financeiro, algo que não representa a admissão de culpa, mas sim uma forma de evitar um processo longo e desgastante. Uma década depois, novas acusações surgiram. Novas acusações envolvendo um jovem que havia passado um tempo no Rancho Neverland. O julgamento de 2005 se tornou um dos mais midiáticos da história.
câmeras e microfones em cada canto, acompanhando cada detalhe. Depois de um exaustivo julgamento de 4 meses, Michael foi absolvido de todas as acusações. Mas mesmo com a vitória, o impacto emocional foi devastador. Ele saiu daquele processo ainda mais isolado e desconfiado. Em meio a tanta turbulência, Michael também viveu capítulos importantes na vida pessoal. Em 1994, casou-se com Lisa Marie Presley, filha do lendário Elvis Presley, a união entre o rei do rock e o rei do pop. A relação terminou em 1996. Pouco tempo depois, casou-se com Debbie Rowe. Desse relacionamento nasceram seus 2 primeiros filhos, Michael Joseph Jackson Jr., conhecido como Prince, e Paris Michael Catherine Jackson. O casal se divorciou em 1999. Em 2002, nasceu o terceiro filho, Prince Michael Blanket Jackson, de uma mãe substituta anônima. A paternidade de Michael foi constantemente examinada pela imprensa. Quem não se lembra do episódio da varanda em Berlim? A cena gerou uma onda gigantesca de críticas. Ainda assim, quem acompanhava de perto descrevia um pai extremamente protetor, sempre tentando blindar os filhos dos olhares curiosos da mídia. Antes de chegarmos na parte mais delicada dessa história, a dos últimos dias de Michael, comenta aqui embaixo. Você acredita que ele realmente merecia todo aquele julgamento público? Quero ler a opinião de vocês. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Mistério de Michael Jackson, essa é a hora. Toda semana tem história nova sobre a vida desse artista incomparável. Nos anos finais de sua vida, Michael enfrentou dificuldades financeiras e uma série de questões legais. Mas mesmo em meio a esse turbilhão, ele continuava profundamente dedicado à música. A saúde de Michael também era motivo constante de preocupação. Ele lidava com dores crônicas, insônia e ansiedade, o que o levou a depender de uma série de medicamentos. Essa dependência se intensificou nos últimos anos. Depois de um período de silêncio, em 2009 veio o anúncio que abalou o mundo. Michael estava de volta aos palcos, com a série de concertos This Is It, programada para a O2 Arena em Londres. A resposta do público foi impressionante. Todos os 50 shows esgotaram em questão de minutos. Isso mostrava o quanto Michael ainda era amado e o quanto o mundo ansiava vê-lo brilhar mais uma vez nos palcos. Os preparativos para a turnê eram intensos. Designers de palco, ensaios incessantes, arranjos musicais inéditos. Era a chance de Michael reafirmar seu lugar como um dos maiores da história. Mas o retorno triunfante nunca chegou a acontecer. Poucas semanas antes da estreia da turnê, no dia 25 de junho de 2009, o mundo recebeu a notícia que ninguém queria ouvir. Michael Jackson havia morrido. Intoxicação aguda por Propofol. Morte classificada como homicídio. A notícia abalou o planeta inteiro. Uma onda de tristeza tomou conta de fãs e colegas. Em 7 de julho, um serviço memorial emocionante em Los Angeles foi realizado, transmitido para milhões. Homenagens marcaram um dos momentos mais comoventes. E é justamente aqui que entra a fala mais recente de Catherine Jackson, hoje com 94 anos, sobre os últimos momentos do filho. Detalhes sobre o isolamento que Michael vivia, sobre a desconfiança que ele carregava. O peso emocional. Uma mãe que viu o próprio filho se transformar no artista mais amado e mais julgado do mundo. Uma mãe que, décadas depois, ainda tenta entender como tanto brilho pôde conviver, ao mesmo tempo, com tanta solidão. Mesmo depois de tudo, Michael Jackson continua sendo uma lenda. Ele não foi apenas um cantor. Foi um ícone que transcendeu a própria música. Sua influência ultrapassou os limites do som, mudando para sempre a forma como o mundo enxergava o pop. Ele foi um verdadeiro visionário, derrubando barreiras raciais e transformando videoclipes em obras de arte. Cada clipe era uma experiencial cinematográfica. Suas músicas icônicas se tornaram hinos que ressoam através das gerações. Genialidade. Além do talento artístico, Michael também era conhecido por seu lado humanitário. Apoiou inúmeras causas de caridade, sempre com a determinação de promover mudanças positivas. Usou sua fama gigantesca para chamar atenção para causas importantes. Poder de uma estrela.
A vida e a carreira de Michael Jackson são um testemunho do poder da ambição, do talento e da inovação artística. Ele garantiu seu lugar como um dos maiores da história, pela coragem de redefinir o que era possível na música e na performance. E é assim, entre brilho e sombra, entre conquistas e controvérsias, que se encerra mais um capítulo da história do rei do pop aqui no nosso canal. Se esse vídeo te fez sentir nostalgia ou admiração, deixa o seu like. Ajuda o canal a crescer. E se você quer manter viva a memória do rei do pop, dá uma olhada nos produtos temáticos que a gente deixa linkados na descrição. Tem o porta-caneta, o balde de pipoca e a almofada clássica. 3 detalhes simples que fazem a diferença para quem é apaixonado. Se você ainda não se inscreveu no canal Mistério de Michael Jackson, essa é a hora. Toda semana trazemos um novo mergulho na vida do maior artista pop de todos os tempos. Ativa o sininho. Um grande abraço, obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.